das últimas atividades que eu passei para vocês era aquela do diagrama do Scott McCloud, né, que era um triângulo e as 3 pontas tinham significados distintos, né? O artista em geral ele tem 2 caminhos para escolher: ou ele se aproxima da realidade ou ele se afasta da realidade. Quando ele se aproxima da realidade é arte figurativa. Quando ele se afasta da realidade é arte abstrata. E não tem só um tipo de abstração. Você tem a abstração pura e você tem a abstração simbólica, que são as 3 extremidades do triângulo, né? O real, o abstrato, a abstração pura e a abstração simbólica. Aquele triângulo, como a gente viu e foi jogando as imagens, quer dizer que entre a fotografia e o boneco palito existe uma infinidade enorme de maneiras de representar a figura humana. Entre a fotografia e uma pintura abstrata existe uma infinidade enorme de caminhos que o artista pode seguir para fazer os seus trabalhos. Entre a abstração simbólica de um boneco palito ou de um smiley por uma abstração pura, existem vários caminhos intermediários que ele pode seguir. Essa é a maior conquista do artista moderno: liberdade de expressão, né? Ele poder escolher o caminho que ele quisesse. Por quê? Porque antes a arte era diferente. Quando surge a arte moderna, até o surgimento da arte moderna, você só tinha um parâmetro para fazer a arte, que era tentar fazer essa arte próxima do real. A maior conquista do artista moderno foi justamente essa liberdade, e é isso que a gente vai trabalhar hoje. Por isso que eu estou falando de arte acadêmica e arte moderna. Se a gente for analisar a linha do tempo, e essa linha do tempo da história você já conhece, a Idade Antiga começa lá com o surgimento do homem na pré-história, e vai até o nascimento do Cristo. Com o nascimento do Cristo surge o cristianismo. O cristianismo atinge o seu auge, atinge o seu auge durante a Idade Média. E a Idade Média ela tem fim com a expansão comercial e com o ressurgimento dos ideais clássicos no período conhecido como Renascimento. Não falei nenhuma novidade para vocês até agora. Com o Renascimento surge o que a gente chama de Idade Moderna. E essa Idade Moderna ela termina com a Segunda Guerra Mundial e a gente vive atualmente no período conhecido como Idade Contemporânea. Isso você já deve ter estudado em história. Se não estudou, vai estudar um dia. É engraçado que você vê que a Idade Moderna vai desde o Renascimento. Se você for pensar numa pintura como a Mona Lisa, que é uma pintura renascentista, ela não tem jeito de pintura moderna, né? Ela tá na Idade Moderna, mas não tem jeito, não tem cara daquilo que a gente imagina que seja pintura moderna, né? Por quê? No meio desse caminho aí, entre o Renascimento e a Segunda Guerra Mundial, a gente, ali por volta do século XVII, século XVIII, começa um período das revoluções. Revolução Industrial é uma delas, né? Revolução Francesa, que já está vindo dela, mas principalmente a Revolução Industrial, com suas máquinas, mudam o jeito que a gente vê o mundo e que a gente se relaciona com o mundo, né? E uma dessas máquinas fantásticas que surgiram com a Revolução Industrial foi justamente a câmara fotográfica, a fotografia, né? E a fotografia é ver o mundo da nossa vida. A gente passou a enxergar as coisas e a registrar o nosso cotidiano dentro de um retângulozinho, né? E a gente começou a perceber diferenças entre a maneira como se pintava e a maneira como essa máquina registrava a realidade. Daí, quando surge a fotografia, a gente tem um período anterior onde a arte se preocupava em imitar a realidade, né? Que surge ali mais ou menos no Renascimento e vai até o período da Revolução Industrial aí, o que a gente chama de arte acadêmica. E eles têm esse nome de arte acadêmica porque por volta de 1700 e alguma coisa começam as primeiras academias de arte, as primeiras escolas de arte. O artista, antes desse período, para aprender a ser artista, ele ia trabalhar dentro do ateliê de um outro artista famoso para aprender o ofício. Aí surgem as academias de arte, que são escolas de arte, que começam a reunir todo esse conhecimento que existia lá na Grécia Antiga, dos esquemas de construção, lembra que a gente viu no ano passado? Né? Todos os elementos de perspectiva, lembra que a gente assistiu lá, que a gente teve no 7º ano, né? Então, anatomia, perspectiva, técnicas de pintura, etc. Tudo isso foi reunido na forma de conhecimento e passou a ser
divulgado dentro dessas academias, dessas escolas de arte. Então, o artista, para virar artista, ele tinha que estudar nessa escola de arte e todos aprendiam a mesma coisa, então todo mundo passava a pintar mais ou menos parecido. Essa é a ideia. Todo mundo queria fazer próximo do real, porque um artista, para ser considerado bom durante o período acadêmico, ele tinha que se aproximar da realidade. Só que, no meio do caminho, inventaram uma máquina que você aperta um botão, você copia a realidade, né? Você congela um movimento da realidade, que é a fotografia, né? Fotografia, grafia escrita, foto, luz, escrever com luz. Então você, através da luz, você grava, você deixa palpável, você não deixa ele mais virtual, se torna real, essa imagem virtual em uma imagem real, né? Então você consegue copiar a realidade apenas apertando um botão. Ora, se alguém inventou uma máquina que consegue imitar a realidade, por que o artista vai se matar para aprender a pintar próximo do real, né? E aí o artista começou a buscar outros caminhos que desembocaram naquilo que a gente conhece como arte moderna, né? A arte moderna, então, começa ali por volta da virada do século XIX para o começo do século XX e tem o seu final na Segunda Guerra Mundial. Como assim, professor? Porque a gente costuma chamar tudo que se faz hoje em dia de arte moderna, mas não é bem assim não, né? A partir da Segunda Guerra Mundial surge a chamada arte contemporânea, a arte que se faz na idade contemporânea, né? Então, quando se fala em arte moderna, por mais incrível que isso possa parecer, a arte moderna já é antiga. Enfim, então a arte que se faz hoje em dia, ela recebe o nome de arte contemporânea. Ela tem alguma semelhança com a arte moderna, mas ela tem também muita diferença, por isso que a gente faz essa divisão. Ok? Exemplo, eu peguei então um exemplo lá do Renascimento, 1500, né? Esse quadro tem a idade do Brasil, né? A Mona Lisa do Leonardo da Vinci. E aí você olha pra Mona Lisa e você vê, fala assim, é uma mulher. Ninguém olha e fala assim, nossa, que mulher mal desenhada, né? Pode até achar ela feia, mas é uma mulher feia muito bem desenhada, né? Isso você pode achar, né? Mas tem jeito de ser humano, não parece um monstro, né? Tem um cenário no fundo, né? Onde a gente consegue enxergar a paisagem ali atrás, né? Tem rio, tem estradinha, tem montanha, tem árvore, né? Tudo com jeito de coisas reais. Então, o artista, para ser considerado bom, ele tinha que ser bom em imitar a natureza e imitar a realidade. Estou falando aí de 1500. Vamos avançar no tempo? 1633. Esse quadro é um quadro de Rembrandt. Rembrandt é um pintor do período barroco, assim como Johannes Vermeer. Johannes quem, professor? Johannes Vermeer. Johannes Vermeer é o pintor que aparece naquele filme Moça com Brinco de Pérola, que a gente assistiu no ano passado, né? E ele, inclusive, era holandês, assim como o Rembrandt também era holandês, né? E a gente vê aí no trabalho do Rembrandt essa preocupação em imitar a realidade. É céu com jeito de céu, tempestade com jeito de tempestade, né? Mar com jeito de mar, barco com jeito de barco, gente com jeito de gente, né? Então, passaram-se 100 anos desde a Mona Lisa e a arte ainda privilegiava o artista que imitasse melhor a realidade, né? Vamos avançar mais no tempo? 1830, Liberdade Guiando o Povo, o quadro pintado por Delacroix, em homenagem à Revolução Francesa. Delacroix, que era era partidário de um dos revolucionários aí, não sei se ele era dos jacobinos, ou se ele era, enfim, não lembro exatamente a qual partido ele pertencia, mas ele foi um dos revolucionários e também era pintor, né? Aliás, ele pintou a si mesmo de armas em punho aqui, né, no meio. Esse é o próprio Delacroix, né? E aí a gente vê nesse quadro pessoas com jeito de pessoas, fumaça com jeito de fumaça, bandeira com jeito de bandeira, arma com jeito de arma, sangue com jeito de sangue, né? Casa com jeito de casa, enfim. Então, mesmo 200 anos depois do último quadro que eu mostrei para vocês, o pintor, para ser considerado bom, ele tinha que ser bom em imitar a realidade. Então eu estou falando de um período de tempo grande, né? Desde 1500 até a virada do século XIX para o século XX. É muito tempo, né? Que a arte trabalhou do mesmo jeito. Olha esse quadro do Bouguereau, por exemplo, 1800 também é do século XIX, né?
Só que aí a gente começa a prestar atenção em algumas coisas. Você vê esse quadro, a mocinha ela está costurando uma meia. Se você está costurando uma meia, você não tem que olhar para a meia, porque senão você vai costurar seu dedo, né? Então a gente percebe que a mocinha está muito mais posando para a pintura do que fazendo o que ela tem que fazer, né? Então, nesse caso, apesar da imagem parecer real, aparece foto, professor. Apesar da imagem parecer real, é uma cena irreal. Ela está costurando sem olhar para a costura. Que coisa esquisita, né? Olha esse outro quadro aqui, né? Normal. Quem nunca foi para um piquenique e não terminou pelado, né? Lógico que não. Enfim, né? Então, tem essa turma aí fazendo piquenique, a moça nua. Coisa mais esquisita. A gente vê esse quadro do Manet e ele, assim como muitos pintores da época, ó, pessoa com jeito de pessoa, árvore com jeito de árvore, frutas com jeito de frutas, né? Enfim. Então, o artista, para ser considerado bom, ele tinha que ser bom em imitar a realidade, né? Isso durante todo o período de arte acadêmica, né? E o artista acadêmico, ele treinava isso como? Copiando o modelo dos outros, aprendendo técnicas de outros pintores, né? Se você prestar atenção bem nessa cena, onde tem essa moça nua, tem um rapaz de barba que está do lado dela, tem o outro rapaz barbado que está de chapéu. Presta bem atenção na pose dos três, eu vou mostrar um outro desenho bem mais antigo que esse. Esse aqui é século XIX. Esse desenho aqui é do Renascimento, portanto eu estou falando de 1500 por aí, né? É uma pintura do Rafael, uma das tartarugas ninja, né? Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello, enfim, né? Olha bem para essa imagem. Tem algo nela que parece a pintura que eu acabei de mostrar? Presta bem atenção. Se você não prestou atenção, olha o que eu vou mostrar para vocês. Atenção, 1, 2, 3. Oi, tá ali, ó. Tá vendo essa cena aqui, ó? A moça com o cotovelo no joelho ali, o rapaz deitado apontando o outro ali atrás. Vou voltar à pintura do Manet. É a mesma pose. É a mesma. Que falta de imaginação, né? Pois é, os artistas acadêmicos também trabalhavam muito com cópia, né? Era muito comum eles pegarem uma cena de alguma pintura ou de algum desenho antigo e fazer uma releitura, por exemplo, né? Isso era bastante comum. E sempre com o intuito de copiar a realidade. Aí a gente chega nesse ponto, né? Eu estou apresentando para vocês dois quadros. Eu tenho A Banhista do Ingres, de 1808, portanto, anterior à invenção da fotografia. A fotografia foi criada por volta de 1830, 1820, né? E eu tenho do outro lado A Banhista do Renoir. Aliás, o Renoir aparece no filme que vocês vão assistir, tá? Nessa época aqui é final do século XIX. No filme é início do século XX. Então, na segunda parte do filme, a gente já vai ver o Renoir aparecendo numa das cenas já bem velhinho, né? Fica aí como curiosidade para quem vai assistir o filme por esses dias. Pois bem, A Banhista do Renoir, 1885, portanto, estou falando de final do século XIX, portanto, já existia a fotografia. E olha como muda, né? Antes da invenção da fotografia, o pintor tentando se aproximar da realidade, pele com jeito de pele, pano com jeito de pano, etc. Do outro lado, já não está tão, entre aspas, real assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas falsidades ali no começo, né? Se olhar para essa moça nua na beirada da cama, você podia chamar esse quadro de A Banhista ou de Moça Nua na beirada da cama. Nada indica que ela está tomando banho. Ao passo que a banhista do Renoir está prendendo o cabelo para não molhar, está experimentando com o pé a água ali para ver se está geladinha, ela vai entrar na água e vai tomar um banho. A gente tem até a impressão que tem um tiozinho parado atrás do mato com uma câmera fotográfica e falou: ui, a mulher tá pelada, vou tirar uma foto. Né? O resultado visual não é límpido como uma fotografia, mas a pose é natural como uma pose fotográfica, não é uma pose posada para pintura como a outra, né? Quer ver outro elemento também que só se descobriu depois da invenção da fotografia? A questão do foco. Se você aproximar o seu dedo do seu nariz e olhar para um objeto que está longe, esse objeto que está longe você vai ver ele borrado e o seu dedo você vai ver nítido, né? Se você prestar atenção no seu dedo, aliás, se você prestar atenção no objeto e não no seu dedo, você vai ver o inverso, você vai ver o objeto lá longe nítido e o seu dedo borrado, né? Os nossos olhos focam as imagens, assim como a câmera fotográfica tem o foco dela, né? Então, se eu fosse olhar essa pintura do Ingres,
Como a moça está em primeiro plano e está nítida, o pano que está lá no fundo não podia estar nítido do jeito que está. Ele tinha que estar embaçado, tinha que estar borrado, né? Porque a questão do foco, tanto no nosso olho quanto na câmera fotográfica, é assim. Essa seria uma real cópia da realidade, né? Então, existe uma tendência a ser naturalista antes, que é abandonada após a invenção da fotografia, porque a fotografia deixa tudo muito mais real, mais genuíno, muito embora a pintura não tente mais imitar a realidade do jeito que se fazia. Então, o impressionismo é o primeiro desses movimentos com características modernas, o que a gente pode dizer, então, a partir dessa comparação aí, tá? Então o artista, para se destacar, ele tinha alguns caminhos a seguir, né? Vamos comparar o artista acadêmico com o artista moderno. O artista acadêmico, ele, para poder se destacar, ele tinha que ser bom nessa palavrinha aí que a gente está vendo, estranha, talvez a gente nunca tenha ouvido falar, que se trata de mimesis. Mimesis, talvez você não conheça, mas talvez você conheça uma palavra que seja prima dela, que é a mímica. O que é a mímica? É você imitar algo, né? Então, a mimesis é a imitação da realidade, né? Então, o artista acadêmico ele tinha que ser muito bom em fazer a sua imagem conter essa natureza mimética, essa natureza copiada da realidade, né? Então, ele tinha que ser bom em imitar a realidade, né? E para se imitar a realidade, ele tinha que ser bom no quê? Bom, vamos ver. O artista moderno, ele tinha que ser diferente, né? A partir do momento que a gente percebe que se criou uma máquina capaz de imitar a realidade, então ele começou a buscar outros caminhos, né? Ser diferente, procurou inovar. E sempre que você foge da cópia do real, não dá para ser mais real que a realidade. Você começa a se afastar dessa realidade, né? Você começa a trabalhar uma questão que a gente chama de estilização. O artista segue por um caminho próprio, por um estilo próprio, né? Essa é a diferença básica entre o artista antigo e o artista moderno, sobretudo o artista acadêmico, comparando com o artista moderno. Bom, essa imitação da realidade, como eu ia dizendo, ela é o quê? O cara poder estudar anatomia, né? Aquela anatomia clássica que a gente já estudou anteriormente aí, né? Ter conhecimentos profundos de perspectiva para conseguir fazer ambientes tridimensionais parecendo com ambientes reais, né? A chamada profundidade real. Enfim, essa imitação da realidade também passava pela questão das cores, né? Você imitar as cores da natureza, né? Madeira com jeito de madeira, pedra com jeito de pedra, árvore com jeito de árvore, né? Enfim, as cores extraídas da natureza, né? Numa cópia mais perfeita. Estilizar, já por sua vez, se você não vai seguir uma cópia real, você vai começar a exagerar alguma coisa, ou para mais ou para menos, né? Você vai deformar essa coisa, então a gente não vai ter mais essa anatomia perfeita. As figuras passam a ser deformadas ou exageradas para mais ou para menos, né? Uma natureza mais caricatural, né? Se eliminando detalhes através da simplificação, né? Você elimina detalhes ou você geometriza a forma, tá? A maneira adotada pela maior parte dos artistas modernos no quesito deformação e simplificação, né? Para se obter um trabalho num estilo diferente, para se criar um estilo próprio, a tal da estilização, consiste em eliminar detalhes, consiste em geometrizar as formas, né? E nesse processo de simplificação, a gente começa a ver que o artista também vai procurando trabalhar não só a figura humana de maneira mais simples, mas também os cenários à volta da figura humana de uma forma mais simples, beleza? Fazendo uso de cores não naturais, então ele não tem mais aquele compromisso de copiar, de imitar a natureza, né? Ele
passa a escolher as cores que ele quiser para criar um efeito dramático, um efeito emocional diferente na sua pintura, né? Através da relação entre essas cores, e não se preocupando em usar cores naturais. Se o cara cismar de fazer um céu roxo, uma árvore laranja, ele vai fazer, né? E nesse processo todo, como está fugindo da realidade, uma das coisas que trazem a sensação mais real é justamente a perspectiva, então o artista ele também começa a abandonar totalmente a questão da perspectiva. É um processo que vai começando aos poucos, até quando a gente chegar no movimento chamado cubismo, onde se abandona por completo o uso da perspectiva dentro de uma imagem. Beleza? Então, essa é a diferença básica, né? Enquanto um tinha que ser bom em copiar a realidade, o outro tinha que ser bom em criar um novo jeito de se fazer, né? É a diferença básica entre os artistas aí. Vamos olhar então algumas obras modernas para a gente entender essa coisa da cópia da realidade. Aqui a gente já vê um trabalho do Degas, que é impressionista, né? Então ainda existe o registro do cotidiano, a gente ainda vê um pouco de cenário, de figuras humanas, mas você vê que o cenário começa a se tornar mais simples, as figuras humanas também começam a ficar mais simples, né? Os pintores passam a pintar, muitos deles ao ar livre. Degas não pintava ao ar livre, mas ele seguia mais ou menos a mesma técnica do que era a moda na época entre os pintores, né? Você vê que o uso da cor aí não é uma cor natural. Você vê que no cenário, ali no fundo, a gente tem cores espalhadas ali, cores de uma paleta muito básica. Eles costumavam pintar e misturar as cores em cima da própria tela, né? E a gente olha assim, nossa, por que esses vestidos são tão azuis, né? Será que eles usam uma tonalidade diferente? Se você prestar atenção em volta da imagem aí, a gente tem umas tonalidades aí puxando para o laranja, né? E o laranja no círculo de cores ele está numa posição oposta ao azul. Então você vê o artista do impressionismo começando a brincar com essa coisa da cor. Para valorizar uma cor, eu ponho a cor oposta à próxima, né? Então eu tenho aí os pares de cores complementares. Eu tenho bastante azul e laranja nesse quadro, mas de uma forma meio tímida eu também tenho vermelho e verde, que também é outro par de cores complementares aí presente nessa cena, né? Então as cores se tornam vibrantes e vivas assim, porque eu aproximo uma cor que tem vibração oposta da outra para criar um efeito visual interessante, né? Uma impressão diferente ao se olhar o quadro. Então você vê que a preocupação não era mais em se copiar a realidade. A cor não precisava ser uma cópia real da realidade. A cor podia ser algo jogado para se criar um efeito visual interessante no quadro. Você vê que muda um pouco a natureza, né? Mais para frente, numa geração seguinte dos pós-impressionistas, a gente pode destacar aí, por exemplo, o Van Gogh, né? Que fazia muitos autorretratos, não porque ele era narcisista, né? Mas ele era uma pessoa difícil de se conviver, poucas pessoas queriam posar para ele, então ele tinha como modelo para a figura humana basicamente ele se olhando no espelho, né? E ele fazia uso dos retratos para aprender novas técnicas, para criar novas técnicas, né? A gente percebe aí, né, nessa pintura a maneira que ele pintava como os impressionistas ainda, fazendo a mistura das cores na própria tela, então a gente consegue ver as cores de uma forma separada. Por exemplo, e se a gente não prestar muita atenção nesse rosto, você não tem uma tonalidade, entre aspas, do que a gente chamaria de cor de pele, né? A gente vê tons amarelos, a gente vê tons alaranjados, a gente vê tons em branco, tons em preto, em marrom e inclusive em verde. Você vê ali na região da sobrancelha dele, na testa, tem verde na pele. Olha que loucura, né? A gente só presta atenção nessas cores intrusas, parando para olhar bem a imagem, né? Então por isso que de repente você tem
uma cor tão viva perto de outra, né? Para valorizar os tons avermelhados dos cabelos, ele colocou um pouquinho de verde ali na testa, né? Para poder valorizar os tons alaranjados tanto da pele quanto da barba, ele jogou muito azul no fundo, enfim, né? Van Gogh, ele tinha uma noção assim, bastante técnica do uso da cor, né? Ele pedia para que os quadros deles fossem expostos em algum lugar, que se observasse a predominância dessas cores, né? E colocasse um quadro de cor oposta próximo para que um valorizasse o outro. Então, se você tem um quadro aí, por exemplo, que tenha muito azul, ele pedia para se colocar perto de um outro quadro que tivesse muito alaranjado, por exemplo, né? Van Gogh era mestre nisso. Na mesma geração aí do Van Gogh, um pouquinho mais pra frente, a gente tem aí o Munch, com essa que é uma das pinturas mais famosas da modernidade, o Grito, né? Onde a gente vê essa figura humana distorcida e geometrizada e simplificada, né? Se a gente olhar bem de perto, tem até a impressão que é mais um ET do que uma figura humana, né? Mas a representação era para ser de uma figura humana. E é engraçado que se você colocar uma pessoa nessa mesma postura, com essa mesma expressão facial, talvez não dê a exata impressão de desespero ou de dor que a gente vê ao ver essa figura deformada aí gritando, né? A ênfase na boca aberta, né? E a boca, ao invés de ser um buraco negro, fez um buraco branco aí para ter contraste com as cores escuras do quadro, a gente se concentrar na questão do grito aí, né? Você tem um céu tortuoso atrás, você tem uma paisagem esquisita que parece que se mexe, que se move, né? Tudo aí no quadro foi criado deformando, exagerando, geometrizando, simplificando, para que a gente tivesse essa sensação do desespero e do grito acentuadas, né? E a gente chega aqui a um artista judeu-italiano chamado Modigliani, né, onde a gente percebe a geometrização das formas das figuras humanas aí, né? A gente vê a Jane, que era a esposa dele, com o seu rosto mais ovalado. A gente vê Paul Guillaume, que era amigo dele, com o rosto um pouco mais quadrado. Então ele puxava um pouco para essa geometrização. Lembra que eu falei da questão do abandono da perspectiva? A gente sabe que a Jane está sentada em algum lugar, mas você consegue visualizar bem se é um banco, se é uma cadeira, se é um sofá? Não dá, né? A que distância que ela está da parede também não dá para se saber, né? Essa parede é uma parede mesmo, ou é uma cena externa, enfim, não dá para se ter uma noção exata do cenário, né? Então você vê que o artista moderno ele começa a abandonar a profundidade também, né? As cores não são tão cores tão reais, né? O quadro é pintado para você criar alguns efeitos de uma cor valorizando a outra, uma tradição que remonta desde a impressão, né? Mas até os movimentos expressionistas, do qual Modigliani faz parte, também seguiam essa coisa aí do uso das cores, né? E a gente vê aqui um outro artista, Pablo Picasso, né? Que ele pintava de uma forma acadêmica, como a gente vê ali no Menino com o Cachimbo, abandonou essa pintura acadêmica e criou um movimento chamado cubismo nesse quadro chamado Les Demoiselles d'Avignon, né? E aqui a gente tem um abandono total da perspectiva. Se você prestar atenção ali, a gente tem as 4 figuras das mulheres em pé aí, né? Mas a que está mais à esquerda, a gente vê que ela está com o pé no chão realmente e um braço apoiado numa das paredes ali, né? Então ela realmente está em pé.
Agora, as duas figuras centrais não estão com os pés no chão. Como é que ela consegue ficar em pé com as pernas dobradas assim? Tá voando? Não. É que essas duas figuras do meio, elas estão deitadas numa cama. A gente até vê os lençóis em volta, né? Ah, mas por que ela tá em pé com a outra? Porque o Pablo Picasso resolveu pintá-las sem profundidade. Você não tem perspectiva aí mais, né? Aliás, tudo fica meio confuso. Se a gente olhar a figura da mulher à direita na parte inferior, ó, você olha para o rosto, ela está de frente para a gente, ok? Aí você desce o seu olhar do rosto, a gente vai para as costas dela, mas ela está de frente ou está de costas, né? E se você deslocar um pouquinho o olhar para o lado, você vai perceber que a perna está dobrada para o lado, que dá para se ver um seio. Então ela estaria no perfil, talvez, né? Mas peraí, ela está de frente, ela está de costas ou ela está de perfil? Né? Na verdade, é tudo isso ao mesmo tempo, né? Ele mostra múltiplas vistas simultâneas de um mesmo de um mesmo objeto, né? Mas organizado de uma forma quebrada e caótica, né? Então você perde a noção da profundidade à medida que você mostra as posições, todas as vistas possíveis de um objeto simultâneas no mesmo lugar e de maneira quebrada. Essa é a essência do cubismo. Aqui a gente tem Mondrian, de uma escola mais abstrata. Você vê que ele trabalha os seus trabalhos com formas geométricas, retângulos basicamente, sempre essas linhas escuras dividindo as áreas de cor. Diz que ele se inspirava nas paisagens urbanas, né? Então é como se fosse uma simplificação, como se fosse uma geometrização do que se vê de aglomerados de casas e prédios numa paisagem urbana, né? De uma forma exagerada e simplificada. Abstração. Isso é abstrair, né? Então a gente está começando a explorar a questão da abstração, né? Até a gente chegar num determinado momento onde o artista pega objetos que estão no chão, nas ruas da cidade onde ele morava. Kurt Schwitters procura na Sarjeta de Hanover objetos não artísticos e cria essas composições malucas feitas em colagem, né? Que não tem significado claro, então elas são totalmente abstratas, né? Mas acaba criando composições interessantes com esse material que não é visto como arte. Mas por que ele fazia isso? Porque os pintores dos quais ele compartilhava as ideias, os pintores dadaístas, eles meio que criticavam a loucura da guerra através da própria loucura. Tipo assim, as pessoas normais promovem a guerra, então eu prefiro ser maluco. Então, geralmente a arte seguia por esse caminho da loucura, né? E ao mesmo tempo a gente vê aí o uso de objetos não artísticos para você criar uma arte que não tenha cara de arte mesmo. A intenção era justamente provocar as pessoas assim. Mas o que torna uma obra de arte arte? O fato de ser feito por um artista famoso ou a obra em si tem que ter um valor visual independente do artista, né? Meio que para quebrar um pouco essa coisa do culto aos grandes nomes da arte. Muita gente comprava obras do Pablo Picasso e não entendia patavinas da obra que ele estava fazendo, só comprava porque o Picasso era famoso e era chique ter um quadro do Picasso na parede, né? Então é um pouco dessa crítica que esses artistas faziam.